Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o tema é espiritualidade, porque a gente sempre conversa a respeito, né? Que é uma das bases para a nossa evolução como ser humano, como espírito, tudo mais aqui na Terra, não é verdade? E hoje eu trouxe a religião de maior adeptos aqui do Brasil, que nós sabemos que é o catolicismo. Então, e para isso eu trouxe aqui, gente, o nosso querido padre Adalton Roberto Demarque, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Santa Bárbara do Oeste. Padre, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, é uma alegria estar junto. Obrigada, viu, por ter se disponibilizado, né? E padre, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouquinho do senhor. Eu sou natural de Santa Gertrude, estou com 59 anos já, estou velho, já está. Não, tá novo. Então a gente está vivendo aí essa experiência de viver a fé nesta dimensão cristã e assumindo, esse propósito de servir a igreja como padre. Eu sou natural de Santa Gertrudes, uma cidade aqui próxima da região. Fui formado em filosofia pela PUC Campinas, em teologia pela Faculdade Nossa Senhora Assunção de São Paulo e depois tenho meu mestrado lá em Roma, na Pontifícia Academia Regina Apostolone, na área de teologia moral, com ênfase em bioética, e no Colégio Alfonsiano, em teologia moral. E tenho mestrado em teologia, em filosofia moral e ética pela PUC Campinas. Então, um pouco a minha formação. Como padre, passei primeiro pela paróquia Nossa Senhora da Saúde em Rio Claro, fiquei só 9 meses. Depois fiquei um bom tempo na Santana, em Piracicaba. Vim para Rio Claro, fiquei na Nossa Senhora Aparecida em Rio Claro um outro bom tempo. Fiz 2 anos de estudos em Roma, voltei, fiquei em Capivari 10 anos e agora há 2 anos aí na paróquia Aparecida. Isso, a paróquia é bem pertinho da minha casa, né, padre? É próximo. Então, padre, sobre assim, o anuário, pelo que eu li do Anuário Pontifício de 2017 do Vaticano e o Anuário Estatístico da Igreja de 2015, o Brasil, gente, é o país que tem maior número de católicos do mundo. Ele tem, na verdade, aproximadamente 172 milhões de adeptos, né? O que dá mais ou menos 26% de católicos do Brasil, do mundo. Então, nossa, é interessante isso, né, padre? Isso se dá também pela nossa colonização, que foi os portugueses que eles chegaram no Brasil e colonizaram os índios, né? Então, será que foi esse número, senhor? Tem muito a ver com a colonização, tem muito a ver com o padrão cultural que o Brasil foi assumindo, né? Depois dos portugueses, a maior parte dos imigrantes que vieram na primeira leva foram os italianos, que também tinham uma base católica muito forte. Os próprios portugueses que vêm para colonizar o Brasil. Então isso traz uma ênfase muito grande à Igreja Católica, diferente de outros países que tiveram a presença dos saxônicos, que eram mais ligadas às vertentes protestantes depois, né? Mas no caso do Brasil, o catolicismo se deve muito a essa questão. Ah, legal. Só que esse número hoje já começa a mudar um pouco. Já? Porque a África está crescendo muito, a população católica na África, e o Brasil ele tem perdido um pouco de católicos nessa dimensão. Entendi. Padre, uma questão muito abordada, né, é a imagem na Igreja Católica. O Papa Gregório Magno, por volta dos anos 600, ele destacava 3 funções principais da imagem, que era contribuir para o melhor entendimento das passagens bíblicas, trazer à memória a lembrança da vida dos santos, dos mártires e de Cristo, e suscitar a humildade e o arrependimento da alma que se descobre pecadora. Sendo assim, a Igreja Católica adora
imagens. De tudo que eu li, na verdade, não. Não é adorar a imagem, ela tem o culto do li aos santos, é isso, padre? Queria que o senhor explanasse um pouquinho isso. Vamos entender um pouquinho. Para nós, no mundo de hoje, falar dessa questão de imagem é muito difícil, porque a nossa civilização está ligada à imagem. A internet, as outras questões todas. Então a imagem é natural. Eu falar que alguém tem uma foto em casa, alguém tem abre o Facebook, abre o Instagram, no fundo nós estamos trabalhando com as imagens produzidas. Eu quero olhar alguém, eu não vejo a pessoa, eu vejo a imagem da pessoa. Então, para nós hoje, quando você fala imagem, é aquilo que me remete a uma realidade ou a uma pessoa. Então, esse é o sentido das imagens da Igreja Católica. Só que nós vivemos um período onde as imagens entram nas celebrações, nos cultos, em que não era tão comum. E a cultura não tinha nem recursos para produzir imagens. Então, os grandes artistas, se você pegar toda a revolução cultural da época, a Renascença, ela está ligada diretamente à igreja, diretamente às imagens da igreja. E assim, o padre, na verdade, antigamente não tinha as fotos, como o padre está falando agora, então antigamente fazia o quê? Quadros esculturas. Pinturas, esculturas. Né? Então você anda, por exemplo, pela Itália, se você for para Florença, você vai ver as esculturas em espaços públicos. Sim. Você vai à Capela Sistina, que foi a grande obra de pintura do Renascimento, está dentro de uma estrutura religiosa. Sim. Por quê? Porque as outras entidades não tinham tempo e não tinham interesse pela cultura. Sim. Da imagem, da arte, da representação. Então nós temos que entender isso. Para o catolicismo, a imagem ela veio junto com a estrutura da igreja. Por quê? Porque ver Deus do belo, ver Deus representado naquilo que a beleza me leva a contemplar, chama a atenção aos meus olhos. Então esse é o sentido da imagem. Então, mas não é uma adoração à imagem, não tem adoração nenhuma, não tem. É uma reverência que se faz. Isso, entendi. Adorar, o católico só adora a Deus, porque e mais ninguém. Isso, exatamente. Agora, você tem toda a referência e reverência às imagens, porque elas levam você a recordar alguma outra coisa. Sim, é verdade. Então, se fosse para a gente usar nesse discurso, hoje, cada vez que eu olho uma imagem no Facebook, no Instagram, e ponho lá o coraçãozinho, dou meu like, dou minha curtida, seria como se eu estivesse idolatrando aquela imagem. Sim, e não é bem isso. E não é isso, quer dizer, exatamente. o fato de eu dizer, aquela imagem é bonita, você que está nos assistindo, se você der seu like aí, o que vai acontecer? Não significa que você está nos idolatrando ou dizendo que nós... Não, você está admirando um trabalho que está sendo feito, e só isso. Então, a questão da imagem é bem esse sentido que a gente tem. É uma recordação e me remete a um sentido maior, que é aquilo que está sendo manifestado ali. Ai, que legal. Mas sabe, padre, fazendo um comentário, eu sou devota à Nossa Senhora Aparecida, tanto é que eu vou na Caminhada da Fé agora no Carnaval, padre. E eu tenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E sabe o que às vezes acontece? Às vezes com essa correria e tal, porque eu faço minhas orações logo que eu levanto e tal, mas aí às vezes eu passo pela imagem, aí me vem na cabeça, peraí, deixa eu agradecer a Deus, não sei o que, mas exato, assim... Ele me remete a essa... faz parte da minha essência espiritual. Isso. Então é isso que a gente gosta de deixar claro. Outra coisa interessante que eu gostaria de apontar, padre, o Salmo 91, ele é com certeza um dos textos assim mais famosos e preferidos da Bíblia, da palavra de Deus. Mas é engraçado que até as pessoas que nunca leram a Bíblia sabem do Salmo, não é? Eu sempre converso, mas você lê a Bíblia? Não, mas eu sigo o Salmo 91. Mas é por quê? Porque ele dá uma mensagem de conforto, para quem está passando dificuldade, E ele dá assim uma mensagem de proteção e livramento. Eu acho que isso é o que mais a sociedade está precisando, padre?
E a turma usa até ele como um amuleto. Quem tem a Bíblia em casa não lê a Bíblia. Alguns, né, gente? Tô brincando. Alguns não lê a Bíblia, mas deixa aberto no Salmo 91. Isso é muito comum, né, padre? Eu não entendi, nunca entendi por que disso. Mas ele não Eu costumo dizer que o salmo bíblico mais lido e mais refletido é o 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta, por verdes pastagens me conduz, restaura minhas forças, que eu falo que é muito mais um salmo de ânimo, de coragem, né? Mas tem muita gente que tem essa devoção pelo Salmo 91, eu acho que é muito interessante isso. E agora, o grande problema é que parece ser uma espécie de salmo de amuleto para o povo, né? Então, às vezes o pessoal brinca, eu vou rezar o Salmo 91 para você, como se aquilo lá fosse te afastar ou fosse fazer você mudar a sua posição, mas não tem nada disso, é uma das expressões bíblicas como todas as outras. Eu acho que é muito interessante isso, a gente olhar, perceber esta grandeza do amor e da graça de Deus que se revela pelas Escrituras. E os livros de sabedoria na Bíblia, os Salmos é um deles, são muito belos no sentido de servir como uma forma de orientação, de propósito, uma forma de acalentar na vida da gente um verdadeiro temor a Deus, né? Um verdadeiro relacionamento com Deus na forma prática de oração. O Salmo me remete a isso, todos eles, não só o 91, não só o 22, mas todo o Salmo ele me leva a isto, a fazer esta experiência de um Deus que é amor, que me orienta, que me conduz e que me leva a viver plenamente a sua graça. Ai, amém. É uma delícia, né, gente, ouvir essas falas do padre com tanta sabedoria. O padre, no Mateus, capítulo 22, versículo 30, é assim, aquela que lê muito a Bíblia, né, padre? Confessando aqui. A Bíblia, olha eu, né, gente, eu sempre entro nessas questões. A Bíblia diz que não haverá casamento no céu. Foi o próprio Jesus que ensinou que na eternidade ninguém será casado ou se casará. No meu caso, que eu me divorciei, não tem problema, não preciso me preocupar em casar de novo, padre. Fala essa, mas muita gente no meu caso. Assim, tem isso, por exemplo, igual eu peguei isso aqui, eu estudei pra isso aqui, padre. As pessoas que não se casaram, elas estão pecando? Não. Pelo contrário, a igreja ela entende que o casamento é um sacramento único e que tem como base o amor e a fidelidade. Uma vez que você assume esse compromisso de aliança na sua vida, ele é para a vida toda, ele é frequente. Então, no caso, quando alguém se separa, quando alguém se divorcia, ele é melhor viver com dignidade a sua vida, continuar vivendo com dignidade a sua vida, do que buscar um outro relacionamento, porque te colocaria numa situação, vamos dizer assim, de adultério. Verdade, padre. Sim, porque eu não posso nem namorar, então? O segundo casamento é uma situação de adultério em relação ao primeiro. Misericórdia, vou ter que largar. Também está na Bíblia. Quando... Essa parte eu não li, você viu? Você viu? Li só o que me interessava. Só o que interessa. Porque na Bíblia está escrito também, né? Se você se divorcia de uma pessoa e se une a outra, você comete adultério contra a primeira. Nossa, eu vou morrer no purgatório? Misericórdia, padre. Então, nossa, vou ter que dar muita conta para Deus mesmo. Então, essa é uma das questões que se coloca. Por isso que a gente fala muito da importância de saber escolher bem, de perceber bem. E nós estamos num mundo que é muito difícil isso, porque tudo é muito transitório. E a visão que a gente tem em relação às pessoas, muitas vezes é aquela visão de olhar para o outro como alguém que a gente utiliza, como alguém que a gente busca, né? E não como alguém que a gente escolhe para crescer com a gente. Então isso é muito importante perceber, né? Fazer bem as suas escolhas,
perceber que o parceiro, a parceira que você escolhe é para a tua vida toda, né? Agora não tem nenhum, pelo contrário, né? Até nós dizemos, é uma graça que se você não se casou, viva bem a sua vida como solteiro, com fidelidade, com castidade. Se você se casou, não deu certo, o divórcio não te exclui de nada, né? Mas você deve manter esse mesmo ideal que você mantinha antes, de fidelidade àquela união e aquele compromisso assumido. Tá, joia, padre. Agora, falando um pouquinho mais ainda, voltado à família do casamento, padre, o Papa Francisco, ele deu um depoimento, foi na primeira audiência geral de 2022, que foi que nem um tapa na minha cara, viu, padre? Por quê? Ele fala o seguinte, né? Nessa audiência ele demonstrou preocupação com a dramática queda na taxa de natalidade, né? Em vários países. Aí ele voltou a criticar as famílias que optaram por não ter filhos. Eu sou uma que optei por não ter. Daí agora eu vou descrever a fala do Papa, gente, Papa Francisco. Hoje vemos uma forma de egoísmo. Alguns não querem ter filhos. Às vezes tem um e param por aí. Mas tem cães e gatos e ocupam esse lugar. Isso pode fazer as pessoas rirem, mas é realidade. Duro que exatamente eu, padre, tenho cachorro e gato. Aí eu achei interessante o argumento dele. Ele fala assim, a negação da paternidade e da maternidade nos diminui, tira a nossa humanidade e a civilização envelhece, acrescentou o chefe da Igreja Católica. E ainda ele fala, ter um filho é sempre um risco, seja natural ou adotado, mas mais arriscado é não ter. Mais arriscado é negar a paternidade, negar a maternidade, seja ela real ou espiritual. Padre, mas que lavada na minha cara, isso aí, me senti tão mal. Porque, olha, se você olhar o matrimônio, uma das finalidades do matrimônio é a procriação. E isto vem desde o Antigo Testamento. Crescei, multiplicai e povoai a terra. Sim. Então, quando você olha para um casamento, você diz, esse casamento, ele se concretiza quando existe a fidelidade, quando existe o amor e quando os fins do matrimônio são cumpridos. Então, um casal que não tem filhos, ele não está cumprindo a finalidade pela qual ele se casou. Por isso que é um gesto de egoísmo e de negação do próprio sacramento. Agora, numa sociedade conturbada, numa situação conturbada como nós vivemos hoje, né? Economicamente nós estamos na estabilidade, o nosso mundo é instável, então temos que ter a responsabilidade. Então hoje a igreja fala muito em paternidade e maternidade responsável. Então não é se casar e ter quantos filhos vier, mas é fazer um planejamento familiar. Sim, de isso acordo é com muito que você né, tenha cara? o número de filhos que você seja capaz de educar, de criar e prevendo estas situações que nós temos hoje. Entendi. Né? E isso é muito interessante, porque você olha nessa questão, eu vivi 2 anos na Itália e era muito interessante olhar para isso. A maioria das famílias tem um filho, Ou nenhum. né? E esse filho com 40 anos pensando em se casar, Nossa. morando e dependendo do pai e mãe ainda. Mas tem 2, 3 cachorros. E o duro que é muito, Entende? muita Quer dizer, realidade. e de repente, toda a atenção, todo o carinho, toda a dimensão que seria voltada para um ser humano é voltada para o animal, como se ele ocupasse. Aqui no Brasil nós temos coisas do mesmo tipo. Exatamente. Eu também tenho um cachorro, mas eles têm a vida deles, eu tenho a minha. Em determinados momentos é lógico, você precisa dar uma atenção, você precisa ter um momento de contato com eles. Mas, como animal que eu gosto, eles estão lá comigo. Quando eu estou em casa, eles estão do meu lado. Quando não estou, eles estão lá no quintal.
brincando, fazendo as coisas deles e pronto. Agora, eu acho que uma coisa é você olhar dessa maneira, outra coisa é você colocar o cachorro como se ele fosse o seu filho. Não, isso Aí é errado. diferente e é o que a humanidade tem feito hoje, quer dizer, é uma falta de responsabilidade em relação às novas gerações. E a consequência é, nós vamos ter um mundo que vai envelhecendo. Você olha na questão política, qual é uma das grandes preocupações que o nosso país hoje tem? Há pouco tempo não tinha. É a questão da aposentadoria. Sim. Por quê? Porque o número dos novos que trabalham é menor hoje do que os velhos que se aposentam. E mesmo porque os que se aposentam estão durando mais na Também, terra. mas a questão não é essa. A questão é que antes, para cada um aposentado, você tinha 5 trabalhando. Hoje no Brasil, para cada um aposentado, você tem 1 trabalhando. Entendi. E a tendência daqui 10 anos, para cada um aposentado, você ter meio trabalhado. Como é que você vai manter essa nação de aposentados? Sim. É o que aconteceu na Europa. Só que na Europa o que você tinha? Você tinha estados bem estruturados, países bem estruturados, onde eles foram capazes de equilibrar as coisas. Certo. O que eles arrecadam é muito mais do que eles gastam. O Estado lá, é lógico, é um Estado organizado, então o problema de previdência é muito menor. Entendi. E o Agora, no nosso país, do jeito que é hoje, já é um caos do jeito que está hoje. Imagina daqui 50 anos, quando essa projeção inverter. Quer dizer... Às vezes eu me preocupo se eu vou aposentar. Se não vai mudar as leis, tudo, fico pensando. Não, e já está mudando, né? Hoje, muda para direto. você entrar na aposentadoria, você precisa ter, o homem é 65 anos. Mas assim, 20 de contribuição, né? Pelo menos 20 de contribuição. Então não adianta ter 65 se você não contribuiu com 20 anos, não adianta, você tem que contribuir com 20 também. Pelo menos 20. Pelo menos, o mínimo é 20. Então realmente é uma questão assim a se pensar. Mas só sei que fica aí a dica do Papa Francisco. Então, meio morte. É de repensar as famílias e a estrutura das famílias. E por outro lado, se o filho representa um comprometimento, por outro, ele também é um vínculo que se cria. Então, ele ajuda muitas vezes a superar pequenas crises matrimoniais. Muita gente se separa porque não tem nada que vincule. Então, quando vem qualquer senso de egoísmo ou de indiferença de um para com o outro, o caminho mais fácil, cada um toma seu rumo. Agora, quando tem um filho, esse filho leva você a uma segunda reflexão. Entendi. Então, isso também é importante. Mas também, assim, já que o senhor apontou isso, mas também tem muitos casos que, às vezes, para salvar um casamento, resolve ter um filho e isso, na verdade... não, mas daí não é a questão, né? Aí não é essa a questão. Tem muita gente que casa porque tem filho. Aí também, quer dizer, já começou errado. Então isso não vai resolver nunca. Tá, então tá certo. Padre, agora uma polêmica no Vaticano. Agora, no final do ano, 18 de dezembro de 2023, o Papa Francisco aprovou a autorização de bênçãos para casais do mesmo sexo e casais que se casaram mais que uma vez, desde que a bênção seja fosse realizada fora dos rituais assim, litúrgicos, claro. Essa situação causou assim, tensão entre os católicos conservadores. A doutrina ela continua só reconhecendo o matrimônio entre os heterossexuais, isso o Papa deixou claro. Mas ele está levando em consideração a delicada situação de certos países onde a homossexualidade é rejeitada, castigada com prisão e até pena de morte. E essa polêmica, padre, o que o senhor pode explanar um pouquinho para o pessoal que está assistindo? Para quem leu o documento que o Papa publicou, eu acho ele muito interessante, porque o Papa chama a atenção para a nossa caridade pastoral. Sim, eu acho muito interessante que nós temos uma postura
extremamente discriminatória em relação a casais de segunda união, ou mesmo casais que vivem essa realidade. E isso é muito sério, por quê? Se vem uma pessoa, um casal, casado, bonitinho, e vem pedir uma bênção, eu não pergunto para o casal se eles vivem a fidelidade. Entendi. E tem muito casal que está casado e vive um adultério permanente. A gente conhece, sabe muito bem. Agora, esse casal, você não cria nenhuma situação para dizer, não, eu não posso abençoá-los porque o seu marido trai constantemente você ou você trai constantemente seu marido. Por que isso não provoca escândalo? Engraçado, né? Faz todo sentido. Quando vem uma pessoa que tem uma vida extremamente fora dos padrões éticos, legais da sociedade, é um cara que paga mal o seu funcionário, rouba da sua empresa, é um cara que não é leal nas suas situações e pede uma bênção, ninguém nega de benzer. E por que você tem que criar uma situação? Então, no fundo, o que o documento está dizendo? Você não pode condicionar a bênção a uma condição da pessoa. Quem julga é Deus. Exatamente. Ai, que Quem julga é Deus. né? E quando você vai dar uma bênção, você estabelece um canal de diálogo com a pessoa. Que queira ou não, faz com que ela repense a situação que ela está vivendo. Sim. Então, quando alguém vem pedir, você vai reforçar o sentido que aquela bênção tem e o que Deus diz daquela situação. Entendi. O meu papel é abençoar. Exatamente. Se a pessoa se arrepende, muda de vida, ele se torna digno dessa bênção. O Evangelho tem uma passagem muito bonita que diz, né, que você chega no lugar, você proclama a palavra. Se a pessoa ouvir, a palavra vai produzir frutos. Se a pessoa não ouvir, o próprio Cristo diz, pegue sua sandália, sacuda a poeira dos pés, dê meia volta e volte para o seu lugar. Não jogue pérola aos porcos. Entendi. Então essa dimensão é muito clara, porque se a pessoa vem buscar uma bênção, é porque ela, de certa forma, tem um temor a Deus. Ela tem uma maneira de enxergar a presença de Deus. Então o Papa diz, não seja você, ministro da igreja, um elemento que vai escandalizar e vai afastar ainda mais essa pessoa. Ela está afastada da comunhão, ela está afastada da realidade sacramental da igreja. Ninguém está negando isso. Mas talvez esse seu gesto de abençoá-los seja para eles um motivo para que eles reflitam, repensem a situação e possam regularizar ou possam até mesmo viver isso de uma maneira diferente. Interessante. Porque se simplesmente eu fecho a porta, eu falava para um senhor outro dia que veio questionando, porque o Papa está errado, porque não sei o quê. Eu falei, por que está errado? Eu falei, Zaqueu era um cobrador de impostos e um pecador público. Todo mundo sabia disso. Quando Jesus encontrou com ele, o que Jesus disse? Hoje eu vou na sua casa e quero jantar com vocês. E deste jantar de Jesus com Zaqueu, gerou a conversão e a mudança de vida de Zaqueu. Olha, sim. Entende? Quer dizer, Jesus simplesmente podia dizer para ele, eu não vou falar com você, porque você... A samaritana na beira do poço. Todo mundo sabia que era uma mulher prostituta que estava longe. Todo mundo, quando ela chegava no poço, saía, porque ninguém podia ficar perto do pecador. Jesus senta, tem um diálogo com ela, pede água para ela, e do diálogo dela, ela se torna discípula no sentido de anunciar. Encontrei o Messias, porque ele mostrou o que eu estou fazendo de errado, falou da minha vida e me chamou à conversão. É uma postura que está lá na Bíblia. É verdade. Quando você olha a outra pecadora que foi pega em flagrante adultério, todo mundo apedrejando, vem.
chega para Jesus, o que Jesus diz? Eu não te acuso, mas vai e não peques mais. Então são situações que na Bíblia mostram casos semelhantes, onde a postura acolhedora de Jesus não foi de chegar para a pessoa e dizer, você vive no pecado, vá para os quintos dos infernos, você já está perdido e acabou. Não. De forma Ele alguma, né? se aproxima, ele dialoga, e ao se aproximar e dialogar, ele faz com que a pessoa repense a vida e possa criar um caminho novo. O que o Papa está dizendo é isso. Nós não fomos constituídos juízes, mas nós fomos constituídos ministros da graça de Deus. E compete a nós manifestar essa graça de Deus a quem a busca. E sempre que eu faço isso com dignidade, eu ofereço a essa pessoa a oportunidade dela repensar, reconduzir a sua caminhada e viver melhor. Olha, É isso que o documento diz. Olha, que interessante. Só que nós somos muito mais juízes do que exatamente, misericordiosos. né? Então é o grande problema que a gente por isso que eu tem. falo, né? Eu sempre falo isso, padre, é mais amor e menos julgamento, né? Eu acho que isso, se todo mundo sentisse um pouquinho isso no coração, faria toda a diferença. Porque né? quando você percebe esse amor de Deus, você percebe, bom, eu preciso ser diferente do que eu estou sendo. É, verdade mesmo. É isso aí, gente. Ai, padre, nossa, se fosse ver, a gente ficaria horas aqui falando, né, mais coisas. Mas eu mais acho que essa é uma explanações. das grandes belezas do cristianismo, sabe? Do catolicismo em si, ele sempre nos abre para isso. A doutrina fundamental vai permanecer sempre. Aquilo que está na Bíblia nós vamos seguir sempre. Agora, é preciso que a gente responda ao mundo com aquilo que o mundo de hoje exige. Né? Então isso é muito importante. Nossa, Se fosse há 30 anos atrás, eu não estaria aqui. Eu estaria lá na igreja, fazendo missa, pregando, fazendo... Hoje, o padre precisa também de comunicação, o padre precisa estar integrado. Então, eu acho que isso são mudanças e que não mudam o valor e o sentido das coisas. Não, é isso mesmo. Padre, agradeço imensamente. Obrigado a você pelo convite. E agradeço assim, a contribuição que deu para o nosso pessoal, e isso é tão importante, faz tanta diferença, viu, padre? E assim, as portas do Pod Giza estão abertas. Quando o senhor também quiser falar alguma coisa em especial, nos procure. Tudo bem. Que E quando tiver algum assunto que achar que serve, a gente está aqui à disposição. Tá joia. Obrigada, Tá bom? viu, Um padre? abraço. Até mais, galera. Beijo.